Boa tarde a todos, dando as boas-vindas à liderança do colégio, acompanhados do capitão Todd Wolff. Essa apresentação terá 3 partes. Primeiro, a primeira será 30 minutos, em seguida um recesso de 15 minutos e concluiremos com perguntas e respostas que durarão 20 minutos. Aqui, solicitamos ao amável auditório que formule as perguntas de maneira concisa, privilegiando o uso de Google Translator para perguntas em inglês ou espanhol. Agora, oferecemos a palavra ao General Taylor. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu queria aproveitar esse momento e apresentá-los ao nosso capelão, Todd Wolff, a todos. Foi solicitada essa apresentação devido a 4 elementos. Primeiro, tragicamente, o número de suicídios, que está aumentando terrivelmente devido às circunstâncias associadas ao isolamento, distanciamento físico, a ansiedade, falta de emprego relacionados a essa pandemia global. Não, essa parte não tem recebido grande atenção da mídia porque causaria ainda mais problemas. Mas consta dos relatórios oficiais e é algo que nós temos que ficar atentos nas nossas famílias e também aqueles com os quais temos contato direto. Segunda razão são as preocupações que muitos já compartilharam conosco sobre os desafios que estão ocorrendo no âmbito das suas famílias, já que não é possível viajar, e as restrições de não sair de casa e com os filhos. Além disso, o isolamento causado pelo distanciamento social e essa necessidade, esse status de permanecer em casa que vai permanecer em efeito por 30 dias adicionais. Além disso, na quarta que vem será o Spring Break, férias da primavera, e todas as universidades estão fechadas. Então, é importante oferecer-lhes as ferramentas para que possam enfrentar os desafios devidamente. Um aviso administrativo: depois de 30 minutos, vamos parar por alguns minutos para a troca de intérpretes e recomeçaremos. Portanto, obrigado desde já pela paciência. Alguns perguntaram por que será um capelão que vai fazer essa apresentação. A resposta é que no nosso sistema, nos Estados Unidos, os capelães fazem muito mais do que só ajudá-los no mundo espiritual. Eles são responsáveis por ética, direitos humanos, moral, relacionamento familiar, etc. E hoje, nosso capelão vai falar sobre o tema que nós solicitamos. Mas algo como isso não acontece por acaso. Exige toda uma equipe e nós estaremos transmitindo essa apresentação para todo o hemisfério, para os nossos alunos, delegados da Junta Interamericana de Defesa, da OEA e ex-alunos que estão até participando e são muito bem-vindos. Eu fiquei muito satisfeito com o índice de satisfação, o índice de interesse nessa apresentação. Portanto, graças à nossa fabulosa equipe de som, de áudio, ao Racira, Cláudia Mexia, Marília, Vincent e Silvia Lopes, que são os intérpretes que também vieram para contribuir, e os senhores todos fazem parte da solução. Então, com isso, eu ofereço a palavra ao nosso capelão Wolff. Sou capelão Wolff. O nosso auditório é composto por 58 alunos da classe 59, pessoal do staff e, de forma significativa, pelas famílias que estão assistindo em diversos países. Capitão Todd Wolff, o nosso auditório está totalmente à sua disposição. Bom dia, boa tarde, aliás. Como já foi dito, eu sou o Todd Wolff, capelão do Exército dos Estados Unidos. Nós, na realidade, independente da patente, somos sempre conhecidos como capelão, quando somos capelão. Então, a ideia é cuidar dos senhores, independente da fé ou da crença de cada um, da religião, e sempre com a máxima confidencialidade. O que vamos fazer hoje é
ter um entendimento prático em como podemos abordar os desafios enquanto estamos encerrados em casa. Eu passei 3 semanas dentro da minha casa. Minha esposa está numa casa para aposentados em Wyoming. Eu estou num apartamento de 640 pés de comprimento e estou lá encerrado. E vai ser um prazer depois, no final, responder as suas perguntas. E nos últimos 20 minutos, então, vai ser um total da apresentação de 50 minutos. Primeira coisa, vamos aprender um pouco sobre a necessidade da conscientização sobre suicídio e como prevenir esse tipo de coisa. Depois, vamos abordar o que nós chamamos de cabin fever, ou desespero, por assim dizer, por estar encerrado. Então, vamos falar sobre o cabin fever, a conscientização dessa questão e as respostas a essa questão. Depois abordaremos os desafios ambientais. E no período de perguntas e respostas, com sorte, os senhores poderão dar até boas ideias com as suas próprias experiências. Meus filhos têm entre 20 e 30 anos de idade, então eu não tenho experiência em lidar com crianças pequenas, como muitos dos senhores têm. Quando se trata de conscientização sobre o problema e prevenção do suicídio, o que nós precisamos saber, o que nós estamos preocupados e como podemos ajudar essas pessoas. ACE é uma sigla que nós usamos no Exército para a prevenção do suicídio. Nas forças militares, significa Ask, Care e Escort. Pergunte, se preocupe e acompanhe. Ask, Care e Escort. A sigla é ACE. A ideia é ter a coragem de fazer a pergunta, calme diretamente e vamos abordar com franqueza como isso deve ser feito. Às vezes não é apropriado culturalmente em diferentes países fazer a pergunta: você está pensando em se suicidar? Mas é importante, através de indícios e sintomas, saber se a outra pessoa está pensando em suicídio. A outra é o care, que é cuidar, zelar, velar pela outra pessoa. Façam perguntas, nunca se imponham a sua vontade sobre o outro e removam todos os meios que poderiam estar sendo utilizados pela pessoa que está pensando em cometer suicídio. Hoje em dia, pelo menos em inglês, não é mais correto falar suicídio, mas sim tiramos o verbo cometer, porque leva a pensar que pode ser um crime, mas é a pessoa que está pensando em suicidar-se, é a forma que nós usamos em inglês. E escort é acompanhar a pessoa com modificações pertinentes devido ao COVID-19. A ideia é manter a pessoa no telefone e, se necessário, acompanhá-lo até o hospital e, possivelmente, a pessoa continua no telefone com quem está pensando em se suicidar. O capelão dentro do Exército, não sei se lembram do Gambi, esse desenho animado. Havia nos anos 60 e 70 aquele personagem azul, o Gambi, que sempre dizia: temos que ser sempre flexíveis. Então é importante sempre ser flexível, sobretudo diante desse coronavírus, sem se expor ao perigo ou expor a pessoa que você está tentando ajudar ao perigo. O próximo slide vai falar sobre as relações e eu não me lembro de nenhuma vez ter lidado com um soldado ou membro da família do soldado que não estivesse
com problemas de relacionamento entre eles ou cuja expectativa fosse extremamente negativa. Há todos esses elementos, como um histórico familiar de suicídio ou tentativas anteriores de suicídio, todo tipo de desordens afetivas, sobretudo depressão, abuso de álcool e drogas, pessoas que às vezes entram em problemas com a lei, etc. Então, eu não me lembro de ter conhecido alguém que, ao cometer essas coisas, estivesse numa relação feliz. Alguns até escolhem o celibato, como os meus amigos padres católicos ou freiras. Mas se as pessoas se sentem felizes no celibato, isso não será um problema. Por outro lado, para a maioria das pessoas, todos desejam estar numa relação, e se a relação não está funcionando bem, ou perderam alguém, estão sentindo a falta dessa pessoa, é a coisa que mais afeta o relacionamento, relacionamentos que estão com dificuldade. Se eles têm bons amigos, ou uma família forte que pode ajudá-los, se eles têm cobertura de saúde, são protegidos por seguros e têm boa saúde, etc., aí é uma coisa, mas a capacidade de suportar o estresse na sua vida pessoal ou profissional, às vezes nós conhecemos as pessoas ou por sermos colegas ou por ser colegas de trabalho ou de escola, mas não conhecemos muito a fundo, mas como capelão, às vezes a religião, a fé em Deus, independente da religião, pode ser muito útil. Mas na nossa experiência, nesse mundo tecnológico que vivemos, essa geração tecnológica, as pessoas conversam muito mais com as pessoas via computador e telefone do que há 20, 30 anos atrás. Entretanto, é muito importante, quando a pessoa está isolada devido ao coronavírus, que mantenha contato com o mundo exterior, seja alguém que necessite de ajuda, ou se tem bons valores, os valores sólidos são muito importantes. Então, sinais de alerta, nós já mencionamos, mas é importante ficar alerta a ver se a pessoa está utilizando palavras como ai, que horror, que desespero. Essas são palavras contribuintes à possibilidade de contemplação de suicídio. Problemas financeiros ou jurídicos também levam as pessoas a grandes depressões, sobretudo quando não têm essa capacidade de se adaptar aos desafios. Então, essa tela mostra quatro perguntas, mas a primeira coisa é importante fazer a pergunta numa conversa assim casual. Se as pessoas ainda estiverem aborrecidas ou muito abaladas, então é o momento de perguntar o que está acontecendo com elas e ouvir atentamente. Aí passa-se para a pergunta: o que eu posso fazer para lhe ajudar? E se as pessoas não admitirem que estão se sentindo com capacidade de suicidar-se, você pergunta: você não está pensando em se suicidar, está? Você não chegou a esse ponto, né? Você está pensando em se suicidar? E aí entra a parte referente ao care, ou ao cuidado. Quando a pessoa revela, mesmo que esteja em outra localização, é importante enfatizar que você deseja ajudar essa pessoa, se não fisicamente, emocionalmente. Não, porque em certas culturas, sobretudo os homens, não têm facilidade em expressar suas emoções. Então, aí passamos ao nível 2 e aqui vemos
Você diz, olha, pode ser que eu não entenda completamente como você esteja se sentindo, mas eu quero que você saiba que eu me preocupo com você e que eu estou à sua disposição. Comece com algo significativo que não vai aborrecer a outra pessoa e diz, eu não entendo muito bem esse problema, mas eu de fato me preocupo com você e quero que você saiba que eu estou aqui para ajudá-lo ou ajudá-la. Quando eu estava nos meus 30 anos de idade, eu me lembro que eu uma vez levei um fora quando eu perguntei a alguém como é que essa pessoa estava se sentindo. Então, você tem que dizer, faça essa pergunta, mas deixe a pessoa explicar e se abrir mais, para que você não tire conclusões precipitadas. Pergunte à pessoa o que eles desejam que você faça para ajudá-los. Estão no telefone, por exemplo, como eu disse antes, não desligue. Diga a essa pessoa que você está disposto a ajudá-la. Não vá julgar essa pessoa, porque não lhe cabe julgar o que ela está a fazer ou não e a dizer ou não. Então, aqui entra uma parte importante, que é saber ouvir ao trabalhar com as pessoas que estão necessitando de assistência em caso de severa depressão e pensando em se suicidar. É importante, quando se está presencialmente diante dessa pessoa ou no Skype, é importante olhar na câmera e mostrar a essa pessoa que, de fato, você está preocupada. Não tente ajustar a conversa para contar a sua própria história. Enfoque só na história dessa pessoa e faça perguntas relativas ao que essa pessoa está passando. Refletindo, é importante refletir sobre o que essa pessoa está pensando e dizendo. Por exemplo, se alguém se aproximar e me ligar e eu digo, qual é o problema? A pessoa vai dizer, olha, eu estou em terrível situação financeira. Talvez seria melhor você dizer, ok, então eu entendo que você está tendo problemas financeiros e é muito difícil. Você está usando o mesmo pensamento da pessoa, só que com palavras diferentes para que a pessoa veja que você está metabolizando no coração e na mente aquilo que a pessoa acabou de dizer. Com relação à parte de acompanhamento, escort, acompanhante, lembrem da sigla CARE, escort, que é a última letra. Se necessário, leve a pessoa ao pronto-socorro. Na situação em que nós estamos agora, com o coronavírus, é muito difícil, então é melhor colocar profissionais em contato com a pessoa que está passando por essas dificuldades e permanecendo em contatos. Quando se perde o contato, eu recomendo que disquem o 911, que é a emergência, para um atendimento rápido para salvar a vida dessa pessoa. Se a pessoa não for ao pronto-socorro ou à emergência, mantenha essa pessoa no telefone e permaneça falando com ela. Existe um estigma, como eu mencionei anteriormente, sobretudo na minha cultura, os homens não se abrem e eles se guardam muito e não abrem para falar de suas emoções, não dizem nem quando estão se sentindo, nem se é algo de raiva ou zanga ou ódio, ou mesmo quando estão felizes, eles são mais fechados aqui nos Estados Unidos. Então, se você está na sua casa, encerrado, ensinando os seus filhos, está praticamente prisioneiro domiciliar e trabalhando no seu computador, tem filhos e tem esposa, e todos esses outros fatores que ninguém está acostumado, eu diria que
a melhor coisa é criar um ambiente de respeito mútuo, de paz, de serenidade, para que não haja uma situação desagradável quando alguém diz que está pensando em se matar. Então, se necessário, busque você mesmo ajuda. E, por favor, esteja sempre aberto a falar sobre questões espirituais, questões de saúde mental, na língua, mesmo na língua materna ou na língua mais falada no seu domicílio. Aqui eu mostro aos senhores alguns recursos. O mais importante, claro, é o 911, que é serviço de emergência Maryland, Virgínia, Washington, D.C. e em qualquer lugar dos Estados Unidos. É um número de emergência para a polícia e ambulância e bombeiros, que vem rapidamente para levar alguém à emergência. Há também uma linha direta a um telefone de prevenção de suicídio, basicamente, e tem um outro que é mais voltado aos militares. A linha de prevenção de suicídio é importante. CONT significa Estados Unidos continental. Quem está na Europa é outra história, mas quem está aqui nos Estados Unidos pode discar esses números. Eu presumo que existe já um critério para determinar quem a pessoa vai conversar, porque há diferentes pessoas com diferentes idiomas disponíveis nessas linhas telefônicas. Isso basicamente resume a questão da prevenção de suicídio. Agora passamos à resposta e conscientização sobre o que nós chamamos nos Estados Unidos de cabin fever, ou febre de estar encerrado num lugar pequeno. As pessoas, quando há uma avalanche de neve, as pessoas ficam fechadas num local pequeno e dá praticamente claustrofobia. E alguns usam também daquele desespero, e as pessoas, em português, na gíria, dizem piram. É coisa de pirar, fazer pirar a pessoa, porque é extremamente claustrofóbico nos meses. Isso acontece normalmente nos meses de inverno, nos países, nos estados mais ao norte, como Alasca, que tem 11 meses de inverno e a escuridão dura quase que 13 horas, então não é fácil sair e brincar com as crianças e dar essa chamada cabin fever. Então, como podemos nos ajudar e ajudar os demais? Como eu mencionei anteriormente, não é um termo psicológico, não é uma doença psicológica, mas é realmente algo que ocorre. Está diretamente relacionada à tristeza causada. Aqui existe uma coisa chamada depressão sazonal, que é causada pelos meses longos de inverno e o encerramento. Quem já leu livros sobre o Canadá e sobre os Estados Unidos nas áreas mais frias, há aqueles ranchos enormes em que as pessoas se instalam bem longe dos vizinhos, porque é necessário muito mais grama para alimentar os gados dessas pessoas do que as pessoas, do que em outras localidades dos Estados Unidos. Por isso é que nós chamamos de a síndrome de quem vive nessas planícies. Então, na realidade, os sintomas significam irritabilidade, outros problemas emocionais causados pelo isolamento e confinamento em locais pequenos e escuros. Como se reconhece o chamado SAD, a sigla em inglês, que é a tristeza sazonal, a depressão sazonal, e o cabin fever? Depressão, irritabilidade, excesso de ingestão de alimentos ou falta de depressão. Você nota se as pessoas ou você mesmo está irritável, se você necessita de ajuda.
Muitas vezes, quando as pessoas passam muito tempo sentados, sentem que precisam de mais energia. Em vez de tomarem mais água, acabam comendo carboidratos, que leva a mais indolência. Isso acontece comigo. As pessoas também que não comem, que alguns tentam compensar o estresse comendo em exagero e outros não comendo o suficiente. Insônia, outro sintoma, agitação. Alguns não querem, alguns são o oposto, dormem demais. Outro é falta de confiança, paranoia, tudo relacionado. Daí que nós mencionamos o cabin fever, e há diferentes formas em que as pessoas podem se levar bem com outras em locais confinados e com muitas pessoas compartilhando o mesmo espaço. Outras coisas, quando há perda de interesse naquilo que normalmente as pessoas teriam interesse. Náusea matinal, se sentindo enjoado de manhã ao acordar. As pessoas que são normalmente extrovertidas, de repente, estão mais frias, mais distantes. Alguns desfrutam de estar na presença de outros e outros não querem conversar com os demais, etc. Dificuldade em concentração, em focar nos assuntos, tomadas de decisão. Se a tomada de decisão passa a ser um problema, pode ser um sinal de desconforto. Se a pessoa está tão desconfortável que não consegue tomar decisão, aí, de repente, e a decisão é necessária, muitas vezes é difícil, sobretudo quando não tem nada a ver com aquilo que lhe está incomodando. Então, essa dificuldade de concentrar é uma das características. Outra, libido decrescente, o que significa menos vontade de ter relações sexuais. Quando a libido diminui, sobretudo quando os indivíduos são casados, pode ser um sintoma. Falta de energia, que tem a ver com a letargia decorrente de falta de alimento saudável ou exagero na ingestão desses alimentos, de qualquer alimento. Então, é importante manter a rotina. Tudo o que é feito normalmente, se você puder replicar dentro da residência, melhor. Tente fazer o seu trabalho nas horas normais em que você normalmente faz. E para que as crianças façam o seu dever de casa, e agora eles estão tendo educação à distância. Eu me lembro que eu tive a minha parte universitária, os meus 2 primeiros anos, em educação à distância. É muito difícil, é um desafio, mas sempre as pessoas querem sair em determinada hora, então é importante determinar quem vai sair e que horas. É importante estabelecer toda uma programação interna, mesmo que você mude o papel, o documento, faça um contrato, entre aspas, com todos que estão compartilhando a sua residência e o que vão fazer durante o dia. Separe uma hora ou várias horas para um hobby. Se não puder jogar o seu esporte favorito, faça algo online. Mas exercício físico, embora exista uma página no Google que ajuda no exercício, eu faço todo o meu exercício, não mais na academia, mas em casa, graças a esses aplicativos. Pode-se correr até no próprio local. É importante focar nas crianças, nos filhos, mas não deixe o romance desabar. Seja gentil, é importante ser amável o dia todo e ser romântico, mas mantenha o romance vivo e respeito é fundamental. Como respondemos a essa situação do cabin fever? Nós já mencionamos alguns.
desses fatores. Então, é importante fazer essa lista e mesmo que haja necessidade de mudança, tudo bem. Algumas vezes é importante mudar a agenda, como numa reunião profissional, que às vezes é necessário se reduzir ou incluir outro item na agenda do dia, na ordem do dia. Mas se alguém não gosta de escuro, mantenha as janelas abertas e mantenha as luzes acesas. Assista documentários para... Não o tempo todo, porque é importante realizar atividades para fazê-lo se movimentar, mas se vão assistir à televisão e vídeos, por favor, assista coisas do lado de fora, documentários que são sobre natureza, para que você se sinta do lado de fora. Eu até represento eu recomendo os vídeos do Tiny House, que é do canal de decoração. Os vídeos sobre esse Tiny House ou casas minúsculas são interessantes para se assistir com as crianças. E é incrível como as pessoas no mundo inteiro estão optando por viver em casas mínimas, menores do que um quarto, do que um cubículo. E vídeos sobre camping. E, como disse várias vezes, é importante ser amável, gentil uns com os outros. Eu, no meu escritório, tenho o meu chefe, o capelão Jay Jones. Ele sempre me diz, leve a missão a sério, mas não se leve a sério. Às vezes nós nos levamos demasiadamente a sério e aí nós acabamos por explodir diante de coisas insignificantes. E é importante só relaxar e criar uma atmosfera agradável. É importante manter a rotina, mas não preencha o dia de tal maneira que a rotina fique negligenciada. Essa é uma rotina que eu considero muito importante. As pessoas, os especialistas dizem, é importante manter os rituais. Muitos levam ou vão ao metrô, mas não é necessário se pendurar numa barra em casa. Como se responde a essa cabin fever? Bom, é importante manter boa higiene, porque mostra a todos que você se preocupa com eles e tem respeito por eles. Quando as pessoas estão lidando com essa pandemia, é fácil negligenciar parte da higiene. É importante tomar o banho cotidiano, não chupe os dedos, é importante lavar as mãos com muito sabão por pelo menos 20 segundos e não toque o seu rosto. E é muito importante sanitizar também as maçanetas, as torneiras e todas as superfícies rígidas. É importante usar luvas do lado de fora, mas também é importante saber onde nós estamos tocando. Em casa, é importante imediatamente lavar as mãos. Aqui, a sugestão profissional. É importante lavar as mãos, comer no horário correto. Vamos ter que interromper para a troca de intérpretes. Vamos parar até às 3h45 e continuaremos com perguntas e respostas. Eu solicito que, através do chat, possam enviar suas perguntas, sejam elas em inglês ou espanhol. Os que estão recebendo via internet. Estimado auditório, nós continuamos agora com a apresentação do capelão. Então, eu só queria passar um pouquinho mais por esse slide, brevemente. Praticamente, eu não estou tentando instigar nenhum tipo de luta, em briga na sua casa, mas o que eu estou dizendo é que vocês devem encorajar uns aos outros a serem mais higiênicos possível, particularmente quando saírem da sua casa, da sua residência, do seu domínio.
Então, tenha cuidado com seus dedos, onde é que eles estiveram, o que eles tocaram, quais são as superfícies que vocês tocaram, como, por exemplo, alavancas de descarga ou maçaneta de porta. Isso tudo você tem que ter em mente. Eu acho que já falamos o suficientemente sobre isso. Vocês já devem ter ouvido muita coisa sobre isso na internet. Mas eu concordo com essa placa aqui. Eu sempre meio que fui um pouco hipersensível nessa questão de não espalhar doença, principalmente porque eu trabalhei no hospital com muitos pacientes. E é assim que nós reagimos, né? A gente tem que analisar algumas coisas que nós temos que fazer, algumas coisas que devemos estar cientes, mas vamos falar realmente sobre o que interessa aqui. Como eu disse, nós tentamos ter um tempo designado para fazer tudo, até comer. Porque se sua alimentação estiver acontecendo em momentos desregulares, o seu sono não vai ser regular também. Então, isso tudo pode enfraquecer o seu sistema imunológico e você deve também evitar açúcar, principalmente açúcar processado e doces, porque isso diminui muito o seu sistema imunológico. E também evitem comidas processadas, e eu não digo que vocês não podem comer, mas eu recomendo não comprar tanto disso, desse tipo de alimento no futuro. E converse com as pessoas com quem você mora sobre onde todos estarão em certos momentos do dia. Falem um com os outros para que eles saibam que se você está morando com pessoas e esteja falando com pessoas que moram sozinhas, outras pessoas que morem com outras pessoas e você está sozinho, você deve conversar com outras pessoas. É importante conversar com as pessoas e discutir o que você vai fazer no seu local quando você mora com outras pessoas. Então, vocês devem estabelecer esses objetivos, o que as pessoas vão fazer em algum momento do dia, como eu sugeri, mas também devem se concentrar nas mudanças também do seu dia a dia, se todos estiverem de acordo com isso, se necessário. Não é tão simples quanto parece trabalhar de casa. Não é tão fácil quanto parece, principalmente se você está trabalhando em casa e essas crianças, seus filhos também estão em casa. E isso pode ser um grande desafio, e nós temos aqui esse mestrado no qual vocês estão trabalhando e nós queremos que ele realmente conte. Então, tudo que nós falamos aqui é importante. Então, em vez de ficar entediado no seu tempo livre, se é que você tem tempo livre, eu recomendaria assistir coisas divertidas que não necessita a sua parte intelectual do cérebro. E também deve incluir seus filhos, se você os tiver, e transforme esse momento em um momento de leitura, por exemplo, ou assistir alguma coisa que eles possam aprender, como um documentário, ou discutir, ou jogar jogos de tabuleiro, por exemplo, que requerem mais do que simplesmente a sua reação física na internet. Então, isso pode ajudar, você deve ajudar os outros, como eu mencionei anteriormente, mas a questão principal é você poder equilibrar tudo. Se você estiver fazendo muito de uma coisa e não da outra, você pode se estressar. Você começa realmente a experimentar muito estresse e depois você meio que está naquela parte intermediária onde você pode usar o estresse no seu benefício, porque você se sente bem com isso quando estamos na zona de trabalho e trabalhamos bem ou estamos na academia, mas o estresse não ter estresse nenhum é a parte de que você fica entediado. Então, você tem que tentar equilibrar isso. Falta de estresse é o tédio, quando animais, por exemplo, assexuados. Então, se você tiver um estresse muito grande, tiver uma euforia, tiver um ótimo local para morar, é isso que você tem que manter. Você tem que ficar ocupado, não ficar entediado demais, tem que estar no meio.
Aqui tem uma foto do que vocês podem estar passando agora nesse momento. E assim que vocês podem reagir, como nessa foto aqui. Se vocês tiverem filhos, aproveite esse tempo para ler para eles. Se tiver outros filhos, tente fazer com que eles se envolvam na leitura também e faça com que eles leiam durante algum período de tempo. Se vocês conseguirem isso, Deus os abençoe. Aproveite esse momento para rir. E chore também, se você quiser chorar. Não segure isso, porque senão isso se torna ressentimento e raiva e um comportamento ruim. Você começa a tratar as pessoas mal. E se você tiver que fazer isso, tiver que gritar, vai para o seu quarto, bota a cabeça num travesseiro e grita dentro desse travesseiro para não assustar os vizinhos. Às vezes você precisa fazer isso para soltar essa energia. Você pode socar também o travesseiro, coisas do tipo para liberar essa energia. Eu também recomendo estudar textos que sejam significativos. O que vocês estudarem tem que ser do seu interesse. Para mim, é a Bíblia. Então, vocês têm que ler livros que sejam inspiradores, isso é muito bom. E que sejam alimentos para a alma. Aprendam um idioma. Eu estou aprendendo espanhol em 60 dias. É difícil, mas eu consigo estudar ele todo dia um pouquinho. Às vezes eu faço isso na minha bicicleta ergométrica. Às vezes você pode simplesmente ficar andando no apartamento, ouvindo o fone de ouvido, ouvindo uma música, indo de um lado para o outro, ou ouvindo a sua fita de idioma, de aprendizado de idioma. Cuidado, porque para não tomar cafeína demais, porque isso pode acabar te dar insônia. Isso pode atrapalhar a programação de todos na família. Não bebam café antes de dormir. Se você for como eu e beber um café ou um refrigerante na tarde, você vai ficar acordada a noite inteira. Não faça isso, então. Não faça isso porque é perigoso. Então, outra coisa também é manter em mente que o álcool é um depressor. Então, se você está ficando deprimido ou se potencialmente está passando por uma depressão, limite ou não beba álcool de maneira alguma. Eu sei que alguns de vocês têm filhos em casa e seria uma maneira boa de se sentir um pouco relaxado e melhor, mas não façam isso numa maneira de automedicamento, se você puder evitar. Praticar essa respiração pausada é importante. Eu uma vez estava num veículo e houve uma crise muito grande nesse carro. Eu não vou descrever porque pode ter crianças assistindo aqui agora, mas teve uma situação de muito estresse. E eu cheguei nesse local onde tinha uns caras e eu perguntei o que aconteceu. E esse cara saiu do veículo e ele nem sabia o que tinha acontecido. Começou a gritar comigo, com raiva, de cima do veículo. E ele não percebeu que algo ruim tinha acabado de acontecer. Eu tinha acabado de participar de uma aula com um psicólogo que tinha me falado para respirar profundamente, inspirar, segurar durante alguns segundos e expirar devagar. E vocês vão ver o quão rápido a sua adrenalina abaixa quando você faz isso. Você realmente consegue pensar de maneira coerente e não de maneira reativa. Então, se você começar a ficar nervoso, faça esse tipo de respiração. Inale pelo nariz, segure um segundo essa respiração e depois expire pela boca vagarosamente. Então, nós podemos superar obstáculos, como vocês podem ver aqui no PowerPoint. É uma vitória para elas. Às vezes, nós temos que ajudar uns aos outros, precisamos trabalhar com uma equipe. E muitos de vocês, a maioria desses líderes de alta patente no serviço militar, são socorristas. E eu presumo que vocês estejam esperando a saber como atender essa dinâmica. Mas isso é difícil em particular quando nós estamos em um ambiente pequeno. Lembre-se que você é um líder, um membro da equipe, mesmo sendo um líder. Esse é tirado de um filme chamado Eu Sou Legenda, I Am Legend.
às vezes pode assustar você ir para a loja, você realmente tem que certificar de estar em uma distância apropriada das pessoas, tente usar luvas e coisas desse tipo. Até os adultos estão fazendo ensino virtual agora. Então, aqui nós temos algumas atividades, alguns links que apresentam atividades. Conforme eu mencionei, esse aqui, o Major General Taylor recomendou, e esse aqui eu descobri que tem muitas coisas, tem muitas atividades para várias faixas etárias. E esse link aqui é uma busca que tem vários aplicativos para o computador e para o telefone sobre rotinas de exercícios físicos. Então, você pode fazer uma rotina durante 1 a 2 semanas e você continua fazendo uma rotatividade até trabalhar todas as partes do seu corpo. E eu trabalhei de 79 até 2018 com esse exercício físico de levantar peso. E é incrível, realmente, eu não levanto tanto peso quanto eu conseguia, mas realmente é incrível. Eu ficava até enjoado quando eu fazia o meu exercício com os pesos. E você realmente pode fazer um exercício físico muito bom em casa, só ter o equipamento. Aqui nós temos outras coisas que as pessoas podem fazer para lutar contra o tédio. E esse aqui, em particular, eu acredito que tenha vários tipos de links que ajudam a você ajudar a ensinar crianças de várias idades. E ele também tem em espanhol, não sei se tem disponível em português ou francês, mas eu presumo que vocês possam encontrar equivalentes também para esses idiomas. Então, nós estamos lidando com mudanças ambientais, eu tenho falado isso toda a apresentação praticamente, mas os funcionários, os alunos do CID e membros da família, principalmente os membros da família e os alunos estão em casa, estão longe da sua casa, aliás, longe do seu país, e estão presos num lugar, num país estranho. Muitos têm desafios linguísticos. Quando a gente vai para a loja, pode criar um certo estresse. E nós todos já passamos por isso, com as nossas crianças também. Então, o que nós podemos fazer? Eu peço a vocês para pensarem em ideias. Se vocês falam espanhol, podem mandar uma mensagem ou mandar um e-mail, não é? Mande um e-mail, uma mensagem de texto para o Coronel Gutierrez, para que nós possamos responder algumas perguntas, mas eu quero ouvir também ideias de vocês sobre algumas coisas que eu ainda não falei aqui nessa palestra, sobre esse aspecto de se sentir entediado em casa, higiene, e também ter abastecimento em casa e estar em segurança. Eu queria ouvir agora a opinião de vocês. Eu vou abrir agora a oportunidade dos senhores comentarem ou fazerem perguntas. Se vocês não falam espanhol, falam português ou inglês, ou francês, aliás, sintam-se à vontade de fazer isso através dos intérpretes. Começamos agora com a sessão de pergunta. A primeira pergunta está em inglês. O senhor tem algum conselho para aqueles que estão passando por uma sensação de perda nessa situação, como um processo de perda? Sim, essa é uma coisa muito importante. Isso faz parte da depressão. E quando você está deprimido, você realmente tem essa sensação de perda. E tem 5 estágios da depressão, que eu não sei se eu vou lembrar agora de cabeça, mas vocês vão sentir raiva, vão sentir negação, vocês vão passar por isso fase a fase. Tem alguma coisa acontecendo aqui, acho que eu tenho que me afastar desse microfone. Vocês passam por cada fase: raiva, depressão, negação, fazer acordos com Deus, tristeza profunda, acho que eu falei todos os 5, né? E sim,
Se você está tendo dificuldades e você fala inglês ou até espanhol, eu posso tentar conversar com você pelo telefone. O meu número está disponível para qualquer um que queira falar com um capelão que fala inglês. E o meu número é 307-256-2482. Está aqui no slide, depois os senhores verão. O meu celular é esse número, então cuidado para não ligarem muito tarde. Esse for domingo de manhã, eu provavelmente estarei fazendo um culto na igreja. Mas se for uma ligação internacional, não sei como é que eu vou lidar com isso, mas eu recomendo que usem um aplicativo gratuito para que eu possa ligar para vocês de volta. Próxima pergunta, por favor. Espero ter respondido a pergunta. O senhor sabe se a pergunta foi respondida? Ele poderia dizer se ele conseguiu responder a sua pergunta bem? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos à próxima pergunta agora, que são duas perguntas na realidade, e uma delas é em inglês. Quais são os desafios de se morar sozinho, totalmente sozinho, principalmente num país estrangeiro, onde seu único contato humano era o trabalho ou a escola? O senhor tem alguma dica para esse tipo de pessoa? O senhor tem algum conselho para aqueles que têm medo de estar sozinhos? De ficar doentes sozinhos? Sim, é uma boa pergunta. Eu nem sei se eu tenho a resposta para isso. Deixa eu pensar nessa segunda pergunta. Eu presumo que você esteja doente, ou se você ficar doente, isso pode ser um grande desafio, principalmente se você estiver sozinho. Eu recomendaria ficar em contato com as pessoas que você ama, que gostam de você, no telefone ou no computador, para que você tenha pessoas sempre verificando como você está. Também recomendaria verificar, ligar para o colégio frequentemente, para que eles saibam como você está. E a segunda pergunta, e se você estiver doente e não quer ficar sozinho? Se for uma situação muito ruim, eu ligaria para 911 ou iria para um hospital. Coloque no Google Maps, pode ser em espanhol, onde você quer chegar, que pode falar no Google que você quer chegar ao hospital mais próximo, e ele vai te mostrar como chegar lá. Se você precisar de ajuda, também eu aconselho você pedir ajuda a alguém. Eu não sei se isso seria seguro na questão de distanciamento social, mas eu não quero dizer isso legalmente, mas pelo menos você poderia chamar uma ambulância, onde eles têm o equipamento de proteção individual adequado para lidar com a situação. A pergunta que é feita pelo Major Sanches pergunta de uma maneira geral se, nesse caso, se apresenta uma situação desse tipo. In which case? Em que caso? Perdão, foi para a primeira pergunta. Ele está se referindo à primeira pergunta. Sim. Eu acho que já cobrimos tudo, mas se você precisar de mais ajuda, pode mandar um e-mail. Mi estimado Prezado Capelão Wolf, eu gostaria de expressar agora o agradecimento da liderança do Colégio Interamericano de Defesa, os alunos da turma 59. Aqui eles diriam la mejor, se estivessem aqui. Os funcionários e também as nossas famílias, por compartilhar essas suas palavras
e os seus conselhos para nós podermos enfrentar essa situação. Nós todos sabemos que trabalhando de maneira conjunta, nós conseguiremos enfrentar essa situação e levar nossas vidas como era antes, ou até melhor. Obrigado. Eu agradeço. Como os senhores podem ver, é uma honra fazer isso. Eu gosto de dar aula. Essa foi uma situação difícil de se navegar, porque nós nunca tínhamos estado aqui numa situação dessa de pandemia, não na minha vida. Eu tenho quase 55 anos e nunca tinha visto isso. Tem alguma outra pergunta? Não. Não, então, tudo bem. Então, nós concluímos a nossa apresentação. O meu e-mail, a propósito, está aqui. Aqui estão referências que eu usei. Eu queria mostrar isso aqui quando estávamos na parte de perguntas e respostas, mas eu não fiz. Esse é o meu celular e eu também posso lhes dar o meu e-mail. Eu não sei o quanto eu posso ajudar para as pessoas que não estão no colégio aqui, ou pelo menos as famílias deles. Nós temos mais uma pergunta. Estou recebendo uma pergunta da nossa Catherine, a cônsul. A pergunta é: como reduzir a ansiedade e o medo dos idosos e das crianças devido a tanta incerteza? Bom, eu sou um capelão e essa não é uma aula religiosa. Eu procuraria Deus, no meu caso. Eu acho que crises como essa podem ser um momento decisivo da nossa vida. Se a gente decidir buscar mais fé significa confiança. Então, se você não quer seguir esse caminho, tudo bem. Eu recomendo técnicas de respiração, ler coisas que a deixam feliz. E essa é uma situação onde aqueles que não estão praticando a fé e que querem voltar à fé, que voltem a ela. Eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Prezada Catherine, poderia responder, ok? Ou, se não, se a sua pergunta for respondida... Okay, well, with that... Bom, então, eu lhes darei meu e-mail agora. Todd, T-O-D-D, T de tatu, O, D de Davi, ponto M, de Mike, ponto Wolf, W-O-L-F, ponto M-I-L, que é a abreviação de militar, arroba, mail, M-A-I-L, ponto mil, M-I-L. Então, tem mil, arroba, mail.mil, ok? Nossa cônsul Catherine disse que está ótima a sua resposta, ela agradece. E com isso, nós concluímos a nossa conversa que o senhor nos concedeu muito amavelmente. O capelão Wolf. E nós pedimos às autoridades do colégio a concluírem o evento. Muito obrigado pela sua assistência a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.